Você já viu alguém falando em línguas estranhas, né? Aquela sucessão de sons e frases aparentemente sem sentido, ditas durante um culto pentecostal, por exemplo? Então, para muitas pessoas essa prática pode parecer realmente muito estranha, né? Estranhíssima, mas talvez dê para entender um pouco melhor esse fenômeno se a gente olhar de forma mais profunda para a história do cristianismo e do ambiente histórico, né, greco-romano, onde ela surgiu originalmente. E é isso que a gente vai tentar fazer ao longo desse vídeo, né, que é acompanhar desde o início a trajetória do tal falar em línguas, né, desde os precedentes greco-romanos, passando pelo Novo Testamento, pela Idade Média, pelas reformas protestantes, pelo pentecostalismo, até chegar nos estudos científicos mais recentes também que a gente tem sobre esse tema, né? Seja estudos linguísticos, neurocientíficos e coisas do tipo. Mas antes, claro, nesse vídeo tem o apoio da Insider, que você já conhece, né? Que faz camisetas como essa, com tecnologia anti-odor, que não precisam ser passadas, né? Não desbotam, são extremamente práticas e confortáveis. Então não deixe de clicar no link que vai estar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, ou ler o QR Code que vai estar aparecendo aí em algum lugar na tela, para comprar os produtos da Insider com o cupom ESTRANHA, né? Que é o cupom aqui do canal, que dá pelo menos 15% de desconto lá em toda a loja, beleza? Então, valeu Insider, como sempre, pelo apoio, e dito isso, vamos voltar para o tema do vídeo. Então, para começar, a gente precisa fazer uma distinção inicial importante, que é a seguinte, né, que quando se fala na prática de falar em línguas, isso pode significar pelo menos duas coisas diferentes, que são a glossolalia e a xenolalia. Esses termos vêm do grego, né, glossa, que significa língua ou linguagem, xenos, que significa estrangeiro ou estranho, e lalia remete a falar ou conversar. Então a xenolalia seria a capacidade milagrosa de falar um idioma humano real que a pessoa nunca aprendeu, né, formalmente. É basicamente o que a gente vê na história bíblica de Pentecostes, quando os apóstolos começam a falar em outros idiomas humanos conhecidos, né, ou pelo menos são ouvidos nesses idiomas. Isso aparece lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, que tem um trecho que fala sobre pessoas de diversas origens geográficas que conseguiam entender o que os discípulos falavam nas suas próprias línguas maternas, né? O texto diz o seguinte: achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia, né, ouvia os apóstolos falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses homens que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no nosso próprio idioma em que nascemos? Essa passagem descreve claramente a xenolalia, né? A ideia aí é que os discípulos, que eram galileus, né, e talvez só falassem aramaico e um pouco de grego, começaram a falar em várias outras línguas que nunca tinham aprendido. Ou, de novo, né, começaram a ser ouvidos, pelo menos, nessas línguas. E a lógica aqui nesse contexto é bem clara, né, de por que isso seria útil. Esse dom divino, né, ele tinha uma função prática que era de viabilizar a pregação do evangelho para todos os povos, né, até os confins da terra, superando qualquer barreira linguística. Agora, na Bíblia aparece uma outra coisa ainda mais identificada com o que hoje a gente entende mais como falar em línguas, que é a glossolalia. Aqui a coisa já é diferente. O que acontece é que a pessoa recebe o dom de falar em uma língua que não corresponde a nenhum idioma humano conhecido. São sons, sílabas e palavras que soam mais ou menos como línguas humanas, só que ao contrário da xenolalia, elas não servem para propósito nenhum comunicativo, né, aparente. Esse é o fenômeno descrito, por exemplo, pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, né, onde ele diz o seguinte: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo em que quem profetiza edifica a assembleia. Ou seja, a lógica da glossolalia é completamente diferente da xenolalia. Ela não serve para comunicação entre pessoas, né, já que ninguém entende e que ela não edifica a assembleia, né, a comunidade. Ao invés disso, ela tem uma função meio que mística, por assim dizer, né, de comunicação direta com Deus, e por isso, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então essa distinção entre glossolalia e xenolalia é crucial para a gente entender as controvérsias posteriores que vão aparecer historicamente em torno desse tema. Mas antes de avançar para essas controvérsias, né, vale a pena acrescentar que Paulo traz ainda outro elemento interessante para essa discussão, quando ele diz que se há quem fale em línguas, falem dois ou no máximo três, um após o outro, e que alguém as interprete. Essa questão da interpretação sugere que mesmo essas expressões aparentemente incompreensíveis poderiam, em tese, ser traduzidas por alguém com um dom especial de interpretação. Isso complica um pouco essa distinção entre glossolalia
glossolalia e xenolalia, já que ela dá a entender que essas línguas que ninguém entende, como diz lá o apóstolo Paulo, supostamente tinham algum tipo de conteúdo semântico, né, algum tipo de informação, mesmo que não correspondessem a idiomas conhecidos, né, humanos, normais. Então existe esse problema mais de ordem prática, né? Como saber se alguém está falando em uma língua humana desconhecida ou se está produzindo apenas sons ali que parecem uma língua real? Como distinguir uma interpretação autêntica de uma falsa tradução, por assim dizer, né? Ou seja, alguém fala que está interpretando ali, mas na verdade está inventando um significado sem nenhuma relação com o que o suposto falante de línguas estaria dizendo. Como a gente vai ver, todas essas questões já perturbavam ali, incomodavam, né, geravam problemas para os cristãos nos primeiros séculos de história do cristianismo, e na verdade essas questões são até anteriores a isso. Elas já eram discutidas antes de Cristo, porque esse fenômeno do falar em línguas, e isso pode surpreender bastante aqui, tem alguns precedentes bem interessantes tanto no judaísmo antigo, antes de Jesus, quanto em tradições do mundo greco-romano. Para dar um primeiro exemplo, né, tem um texto judaico do primeiro século antes de Cristo chamado Testamento de Jó. E nesse texto há uma discussão ali sobre dialetos angélicos e línguas celestiais. Nesse texto, Jó, né, o personagem lá do Antigo Testamento, aparece dividindo seus bens entre os seus filhos e filhas, né, antes dele morrer, e entre esses bens aparecem 3 cintos ou faixas, né, que Jó tira de um baú e que, segundo o texto, não eram obras terrestres, mas faíscas celestiais brilhavam neles como raios de sol, né, nesses objetos. E assim que as filhas de Jó colocam esses cintos que elas recebem de herança, elas começam a cantar hinos angélicos na voz dos anjos, né, conforme o texto, e a falar o dialeto dos arcontes, né, dos poderes celestiais, e o dialeto dos querubins. Independentemente da veracidade desse texto, né, o que importa para nós aqui é que essa ideia de uma língua dos anjos, como aparece também lá nas cartas de Paulo, já estava presente em algum sentido no horizonte cultural do judaísmo antigo, né, antes mesmo de Jesus e dos apóstolos. E não só no horizonte cultural do judaísmo antigo, mas também nas tradições gregas e romanas. Dio Crisóstomo, por exemplo, que é um filósofo grego contemporâneo ali do apóstolo Paulo, ele achava absurdo que alguém pensasse que os deuses falavam a mesma língua dos mortais. Em um texto, por exemplo, ele pergunta retoricamente, né? Você acha que Apolo, né, o deus Apolo, fala ático ou dórico, ou que os homens e deuses têm a mesma língua? E depois disso ele diz lá no mesmo texto, né, que o poeta Homero, que seria muito anterior a ele, sabia muito bem da distinção das línguas humanas e divinas. Ele diz o seguinte: ele, Homero, nos fala quase como se fosse familiarizado com a língua dos deuses, dizendo que ela não era a mesma que a nossa, e que eles não atribuem os mesmos nomes às diversas coisas como nós fazemos. Um outro autor antigo que também fala sobre algo parecido ali com a glossolalia no contexto do antigo mundo greco-romano é o Luciano de Samósata, né, que viveu no segundo século depois de Cristo, e ele escreveu um texto satírico chamado Alexandre, o Falso Profeta, em que ele fala sobre um tal de Alexandre que tinha criado um novo culto, né, que ele era o líder desse culto, e ele entrava em transe, né, em estados estáticos, né, de êxtase, e falava coisas incompreensíveis. Segundo Luciano, ele falava algo talvez em hebraico ou fenício, mas como nem ele, né, nem o Luciano, nem ninguém entendia o que o tal do profeta Alexandre falava, isso poderia ser muito bem língua nenhuma. E o curioso é que as pessoas ficavam impressionadas, né, segundo Luciano, elas ficavam impressionadas com o tal profeta Alexandre, mesmo sem entender nada do que ele dizia. Então, em vez de prejudicar a reputação do tal Alexandre, esse seu falar em línguas estranhas, né, em línguas incompreensíveis, na verdade convencia o público geral ali de que o Alexandre tinha um status superior, né, de que ele era mais espiritual, mais próximo dos deuses. E por último, só para citar mais uma fonte antiga interessante, que é o filósofo Jâmblico, né, que também escreveu ali por volta do terceiro século, ele fala sobre o poder das línguas e das palavras estranhas na relação com os deuses e com as forças cósmicas. Segundo ele, o fenômeno da profecia era basicamente uma forma de possessão divina, onde a pessoa começava a emitir palavras que não são compreendidas por aqueles que as proferem. Então a voz, o que a pessoa fala, na verdade não vem dela, mas vem direto dos deuses. E o Jâmblico argumenta que os termos, né, as palavras, as frases que apareciam nessas línguas desconhecidas deveriam ser usadas nos rituais, mesmo que os participantes dos rituais não entendessem nada do que estava sendo dito ali. Porque, segundo ele, a eficácia da fala estaria mais nos termos em si, na palavra propriamente, do que na compreensão das palavras e desses termos. Então a palavra teria poder, né, força, eficácia, ainda que ela não fosse compreendida. Então, assim, esses são alguns exemplos de fenômenos
parecidos ali, não são de forma alguma idênticos à prática cristã do falar em línguas, mas são dados contextuais importantes para a gente perceber que essa questão de se falar línguas incompreensíveis em contextos cultuais, né, religiosos, de comunicação com o sagrado, não era algo visto como negativo, né? Pelo contrário, podia ser visto como uma coisa, um sinal que mostrava que a pessoa tinha uma proximidade maior com os deuses, né? Ou que ela era mais versada nos assuntos sagrados e por aí vai. Mas assim, como a gente viu lá no caso do Luciano de Samosata, né, que faz uma acusação do tal Alexandre, o falso profeta, tinha gente que via também essas coisas com olhos mais céticos ou mais, enfim, via como um fenômeno não muito positivo. E isso era verdade tanto fora do cristianismo, no contexto greco-romano, fora do cristianismo, quanto dentro do cristianismo. E é aqui justamente que a gente entra nas primeiras controvérsias ali entre cristãos sobre o tema da glossolalia, né, do falar línguas estranhas. Bom, e uma das primeiras grandes controvérsias que a gente tem notícia, né, na documentação antiga sobre esse tema da glossolalia dentro do cristianismo surge já ali no segundo século mesmo, relacionado ao movimento conhecido como montanismo. O nome desse movimento tem a ver com um ex-sacerdote não cristão que tinha se convertido ao cristianismo por volta ali de meados do segundo século e tinha começado a aparecer, né, ou ter experiências estáticas, né, de êxtase, de transe, que incluíam ali o fenômeno da glossolalia, né, de falar em línguas. Segundo ele, o Espírito Santo falava por meio dele e de duas companheiras suas principais, ali, líderes do movimento também, que são Prisca e Maximila. A gente tem informações sobre o montanismo ali, graças a um historiador antigo do cristianismo, que é o Eusébio de Cesareia, que não era um fã de forma alguma do Montano, e ele diz o seguinte sobre esse movimento: Montano, tomado por uma espécie de frenesi e súbita possessão, caiu em êxtase e convulsões. Começou a falar e proferir sons estranhos, profetizando de uma maneira contrária ao costume tradicional da igreja transmitido desde o princípio. Então aqui a gente já vê uma oposição interna no cristianismo contra o montanismo, né? Mas apesar dessa oposição, o movimento teve bastante força e atraiu figuras importantes como Tertuliano de Cartago, né, que é considerado como um dos pais da igreja, uma figura muito importante no início ali da teologia cristã. E o Tertuliano parece ter sido atraído ali pelo rigor moral dos montanistas, né, e por essa ênfase nos dons espirituais, e chegou inclusive a defender esse movimento em vários dos seus escritos, né? Tem um texto, por exemplo, que diz o seguinte: hoje há entre nós uma irmã que recebeu o dom da revelação, o qual ela experimenta na igreja durante as celebrações dominicais em êxtase no espírito. Ela conversa com anjos e às vezes até mesmo com o Senhor, vê e ouve mistérios divinos, discerne os corações de alguns e oferece consolo aos que buscam cura. Agora, apesar do Tertuliano valorizar esse tipo de fenômeno, outros líderes eclesiásticos consideravam o montanismo como sendo uma ameaça. Eles criticavam principalmente três aspectos do movimento, né? Primeiro, a questão do êxtase associado às profecias, que para eles lembravam demais ali os cultos não cristãos. Em segundo lugar, também eles criticavam a questão do conteúdo de muitas dessas revelações que contradiziam os ensinamentos que eram mais estabelecidos ali, ou pelo menos preferidos pelos críticos desse movimento. E o terceiro ponto de crítica é a questão da descentralização da autoridade religiosa que esse movimento promovia, né, já que ele permitia que qualquer um pudesse se apresentar, em tese, pelo menos, como profeta ou profetisa, né, um representante autorizado do Espírito Santo. Nesse sentido, né, um dos críticos do montanismo, por exemplo, argumentava o seguinte: o falso profeta, no êxtase ao qual seguem o descaramento e a ousadia, começa em voluntária ignorância e termina em demência involuntária da alma. Mas não poderão mostrar um só profeta, nem do Antigo nem do Novo Testamento, que tenha sido arrebatado pelo Espírito dessa maneira. Bom, e depois dessa controvérsia montanista, lá no segundo século, né, esse fenômeno de falar em línguas continuou aparecendo esporadicamente na história do cristianismo, só que muito mais à margem, né, do cristianismo institucional. Na Idade Média, por exemplo, Tomás de Aquino, né, que é um dos teólogos mais influentes da história, discutiu a questão do dom de línguas na sua Suma Teológica, mas lá ele se concentra muito mais na xenolalia, né, naquela capacidade, como a gente falou lá no início do vídeo, de falar idiomas humanos desconhecidos com o propósito principal de evangelização. Lá na Suma Teológica ele diz o seguinte: os discípulos enviados, né, lá no início do cristianismo para a pregação eram pobres e sem poder. Eles não teriam encontrado facilmente, desde o início, intérpretes fiéis para traduzir as suas palavras ou lhes explicar as dos outros, principalmente por terem sido enviados a povos infiéis. Por essa razão, era necessário que Deus lhes viesse em socorro com o dom das línguas. E seguindo essa lógica, né, o Aquino argumenta também que no presente dele, no século XIII,
esse dom já não era mais necessário, né? Porque a Igreja Católica, que já estava dispersa ali por todo mundo conhecido, já falava todas as línguas, né? Na verdade, ele diz isso citando inclusive Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que tinha dito isso no quarto século, na virada do quarto para o quinto século depois de Cristo. Então esse argumento já começa a aparecer quando o cristianismo já está mais consolidado, né? Já não é mais um movimento minoritário, perseguido, mas sim uma religião com apoio do fortíssimo, poderosíssimo e riquíssimo Império Romano. E aí, avançando um pouco no tempo, a gente pode ir lá para o século XVI, né, o tempo das reformas protestantes, quando muitos reformadores também minimizaram a questão do dom de línguas, né, o papel do dom de línguas para a realidade presente. Lutero, por exemplo, argumentava que dons como esse tinham sido necessários só para estabelecer, né, para começar ali a igreja, nos tempos da igreja primitiva. Calvino, né, outro reformador muito influente também, disse o seguinte: o dom de cura, como os outros milagres que o Senhor quis que fossem trazidos apenas por um tempo, desapareceu para tornar a nova pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Essa é a chamada perspectiva do cessacionismo, né, a ideia de que certos dons espirituais, incluindo o dom de falar em línguas, tinham cessado, né, tinham desaparecido depois da era dos apóstolos. Mas é importante dizer que mesmo nos tempos de Tomás de Aquino e dos reformadores lá como Lutero e Calvino, a prática de falar em línguas continuou existindo, ainda que em movimentos minoritários, né, dentro do cristianismo. Os anabatistas, por exemplo, no século XVI, eram conhecidos pelas suas manifestações estáticas, né, de êxtase, que incluíam justamente o falar em línguas. Os Shakers também, né, que é um grupo cristão do século XVIII nos Estados Unidos, também praticavam uma forma de adoração bastante estática, né, de êxtase, que incluía danças e glossolalia, né, e falar em línguas estranhas. E no século XIX surgiram vários movimentos muito famosos ali no norte da Europa e nos Estados Unidos também chamados de avivamentos, que também incluíam manifestações de glossolalia. Esses movimentos, apesar de serem mais marginais, né, menos centralmente institucionalizados assim no início, eles acabaram sendo muito influentes e prepararam o terreno para o que viria a ser o mais forte, ou pelo menos o movimento mais fortemente associado à glossolalia na história recente do cristianismo, que é o pentecostalismo. O pentecostalismo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e, desde o início, seus principais representantes já defendiam que o falar em línguas era uma espécie de sinal visível, né? Deveria ser entendido como uma espécie de sinal visível do chamado batismo no Espírito Santo, que era o momento, segundo essa vertente cristã, que um fiel era investido de poder e recebia os dons do Espírito Santo, que de novo incluía e tinha como principal sinal visível esse falar em línguas estranhas. Para contextualizar um pouco melhor, né, um dos principais marcos do pentecostalismo nos Estados Unidos foi o chamado avivamento, né, o movimento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, e ele começou em 1906 e ficou marcado justamente, né, principalmente por essas manifestações de glossolalia. Um jornal da época, né, o Los Angeles Times, chegou a publicar uma reportagem sobre o avivamento da Rua Azusa com a seguinte manchete: Babel maluca ou esquisita de línguas. Uma nova seita de fanáticos está à solta. Cena selvagem noite passada na Rua Azusa, falação de coisas sem sentido da parte de uma irmã. Esse artigo publicado no jornal descrevia pessoas em transe, com falas ininteligíveis, e falava também de um ministro, abre aspas, de cor, né, que é uma referência ao reverendo William Seymour, pregando doutrinas estranhas. Mas apesar dessa cobertura bastante negativa, o movimento cresceu de forma extremamente rápida nos Estados Unidos, inicialmente tendo mais adeptos em setores mais pobres e mais vulneráveis, né, sociologicamente falando, mas depois o movimento foi se expandindo para vários outros setores sociais e até para várias outras regiões do mundo, né, o Brasil inclusive, e também influenciou vários movimentos chamados de renovações carismáticas, né, que é uma ampliação desses carismas, ou das manifestações pelo menos, dos carismas, né, dos dons do Espírito Santo, em igrejas que eram mais tradicionais, que tinham uma tendência mais tradicional. E em todos esses contextos, né, o falar em línguas continuou sendo uma prática muito central, ainda que interpretado teologicamente de formas diferentes. Nas denominações pentecostais clássicas, né, como as Assembleias de Deus, a glossolalia é vista geralmente como uma evidência necessária do batismo no Espírito Santo, né? Sem essa evidência, não se considera que a pessoa foi batizada propriamente no Espírito Santo. Já nos movimentos carismáticos que surgiram nas décadas de 60 e 70, principalmente dentro de igrejas tradicionais, né, até da Igreja Católica inclusive, a glossolalia é vista mais como um dom disponível, né, algo que pode acontecer, mas não é necessariamente esperado nem obrigatório, nem para o fiel individualmente, nem para a reunião, né, coletivamente. Mas então beleza, né? Basicamente essa é a história, bem resumidamente,
da glossolalia ao longo de milênios, só que agora falta falar da ciência da glossolalia. Dá pra gente dizer alguma coisa sobre essa prática a partir da perspectiva linguística, por exemplo, ou da psicologia? Então, nas últimas décadas, vários cientistas de várias áreas, têm estudado o fenômeno da glossolalia a partir de diferentes perspectivas, e do ponto de vista linguístico, tem um trabalho muito interessante, um dos precursores aí nesse tipo de estudo, que é do pesquisador William Summerin, da Universidade de Toronto. Nesse estudo, ele faz análises detalhadas das características fonológicas da glossolalia, ou seja, dos padrões sonoros que são produzidos durante essas manifestações e que ele colheu ali em várias gravações feitas ao longo de 5 anos em diferentes igrejas de diferentes pontos do mundo. Igrejas na Itália, no Canadá, na Jamaica, nos Estados Unidos e na Holanda. E ele concluiu o seguinte a partir dessa documentação, dessas evidências que ele colheu. A glossolalia consiste em sequências de sílabas formadas por sons que o falante conhece, reunidas de maneira mais ou menos aleatória, mas que ainda assim surgem como unidades semelhantes a palavras e frases devido a um ritmo e cadência realistas parecidos com os de uma língua. Outra linguista que também estudou esse fenômeno e constatou essa dependência da língua estranha em relação à língua natural do glossolalista, do falante de línguas estranhas, foi a linguista e antropóloga também Felicitas Goodman. No artigo Análise Fonética da Glossolalia em 4 Contextos Culturais, ela argumenta que o inventário fonético dos glossolalistas, ou seja, o acervo de sons que ele usa enquanto fala línguas estranhas, é exatamente o mesmo da sua língua natural. Isso explica por que a glossolalia de um brasileiro soa diferente da de um coreano, por exemplo, ou de um francês. Cada um utiliza os padrões fonéticos e a cadência da sua própria língua, mesmo quando está falando línguas estranhas. E quanto à questão neurológica da glossolalia, tem vários estudos que usaram técnica de neuroimagem, tipo tomografia, que constataram a existência de certos padrões interessantes ali de atividade cerebral que são peculiares ao falar em línguas, a glossolalia. Um estudo, por exemplo, conduzido por um neurocientista ali da Universidade da Pensilvânia, que é o Andrew Newberg, comparou a atividade cerebral de pessoas fazendo louvor ali, cantando normalmente e cantando em línguas. E a conclusão desse estudo foi que durante a glossolalia houve menor atividade dos lobos frontais, que são áreas do cérebro ligadas ao controle voluntário, e houve maior atividade na amígdala direita, que é mais relacionada às emoções. Então parece que há realmente uma sensação de redução de controle consciente durante o falar em línguas, e há também uma intensificação emocional. Além disso, do ponto de vista psicológico, vários estudos também têm sido feitos para identificar certos perfis de personalidade, estados mentais, que são mais ou menos associados à glossolalia. Inicialmente, alguns estudos na área costumavam sugerir que a glossolalia fosse um tipo de comportamento dissociativo, não muito distante, não muito diferente da esquizofasia, que é uma fala confusa característica da esquizofrenia, só que estudos mais recentes têm rejeitado fortemente essa ideia. No artigo científico Atribuição de Estados Mentais na Glossolalia, por exemplo, os autores concluem categoricamente o seguinte: não foi justificado que a glossolalia possa ser vista como uma forma ou um sintoma de transtornos mentais. Então essa patologização também do falar em línguas, de tipo assim, que isso é coisa de gente doente ou coisa do tipo, também não é de forma alguma justificada cientificamente. E por fim, para concluir mesmo o vídeo, é importante dizer que a glossolalia é um fenômeno extremamente complexo, com vários aspectos históricos, como a gente viu, aspectos teológicos, sociais e até aspectos econômicos e políticos também que têm sido estudados. Então assim, é uma prática, um fenômeno que excede infinitamente qualquer tentativa de reduzir isso ao resultado de uma tomografia ou de uma análise fonética. Esses são métodos muito importantes que lançam luz sobre o tema, dão pistas muito valiosas para a gente entender o que de fato está acontecendo ali, mas é fundamental reconhecer que, em grande medida, esse falar em línguas estranhas ainda continua muito estranho mesmo, bastante misterioso para a ciência, mesmo depois de milênios de existência dessa prática, não só na história do cristianismo, mas na história da humanidade, como a gente viu, A gente poderia também traçar paralelos com isso, falar em línguas contemporaneamente com outras manifestações de outras religiões também, mas enfim, acho que o vídeo já está longo e complexo o suficiente, então vou simplesmente encerrar dizendo que as referências, como sempre, estão na descrição do vídeo, quem quiser se aprofundar no assunto, deixe também seus comentários aí embaixo, e muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Falou!